Já estão aqui conosco, né, os nossos amigos, o Márcio e o Arnaldo. Sejam bem-vindos, Márcio e Arnaldo. Né? Bem-vindos. Isso. Márcio é doutor em música, leigo também, não é? Membro da presidência da Universalau. Nós sempre quem acompanha Márcio está sempre postando também um pouco sobre ele, Euri e Zé Sérgio, que fazem parte do Universalau. Membro do Centro de Liturgia Dom Clemente Ensinar e membro da equipe de reflexão de música litúrgica da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Seja bem-vindo, Márcio. Também Arnaldo, né? Doutor, mestre e bacharel em teologia pela PUC do Paraná, especialista em liturgia e música ritual, estuda piano, leitura e estruturação musical no Conservatório de MPB de Curitiba. Trabalha com canto, regência, teoria musical, solfejo na Escola Arte Encanto de Guarapuava, no Paraná também. Então, meus amigos, que bom reencontrá-los, mesmo que seja de forma virtual. Saudade de vocês, né? Dos nossos encontros, dos nossos papos, semanas de liturgia e de tudo mais que a gente se encontra e tem um tempinho que nós vamos nos encontrando. Então, agora é com vocês, vamos aprender um cadinho mais com vocês. Obrigado, Leandro, a irmã Neidiane, oi, Márcio, uma alegria também reencontrá-los todos, né? E aqui, como diz o Leandro, né, mesmo que seja virtualmente, né, mas como é bom a gente se sentir também próximos nesse dia tão importante, né, de comemoração, de festa, mas que a gente comemora também refletindo e falando de coisas tão bonitas, né, e nos 61 anos do Sacrosanto Concílio. Não é mesmo, Márcio? Verdade, Arnaldo. Sobretudo porque falar de música, ainda nesse tempo, é um tema bastante atual, uma vez que este tema tem nos provocado constantemente no nosso trabalho pastoral, e não só no trabalho pastoral, mas também pensando em nível científico acadêmico, é um tema que tem dado muitas questões aí para estudo e aprofundamento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Da mesma forma eu. Eu acho que a gente pode começar, então, né? Eu vou comentar um pouquinho como que nós pensamos. Então, nós pensamos assim, vamos falar um pouquinho do número 7 da Sacrosanto Concílio, que está acompanhando toda a nossa maratona ao longo desse dia festivo, né? E também de reflexão. E depois vamos propondo, né, Márcio, também uma pequena mistagogia de um canto litúrgico, acho que assim, para ficar ainda mais claro, né, tudo que a gente tenha vontade, né, de dizer, assim, nesse dia, né? Podemos seguir dessa forma? Penso que sim. É uma boa forma. Então tá bom. Bom, como eu já disse antes, né, nós estamos falando e estudando o número 7 da Sacrosanto Concilium, hoje, durante todo o nosso dia, durante a nossa maratona, né, de forma especial, é ele que ilumina, né, esse dia de festa dos 61 anos da Sacrosanto Concilium. Então, nesse primeiro momento, né, assim, o que eu vou tentar fazer, assim, de uma maneira, com certeza, breve, né, e também não exaustiva, porque nem é possível, né, dado também o nosso tempo, tentar aplicar, né, alguns elementos, comentar alguns elementos desse número 7 da Sacrosanto Concilium, aplicando mais especificamente a música litúrgica. É claro que isso a gente poderia fazer de várias formas, né, mas assim, a ideia é trazer algumas luzes, trazer alguns elementos, né, como eu falei, não é de forma exaustiva, mas algumas coisas que saltam assim um pouco os nossos olhos, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria falar assim que quando nós falamos, né, da música litúrgica, eu acho que é importante a gente ter presente que a gente não fala de qualquer música, né? Estou dizendo isso no começo da fala, porque infelizmente, né, a gente sabe que Brasil afora, às vezes, né, muitas vezes a gente ouve, né, e vê músicas que às vezes a gente até pensa que são músicas litúrgicas,
mas que não são músicas litúrgicas efetivamente, né? Então, aqui a gente está falando, né, a nossa conversa hoje é sobre a música litúrgica, segundo os critérios teológicos, né, pensados pelo magistério da igreja, né? Então, assim, às vezes quando a gente fala da música, né, a gente pode às vezes se remeter a nossas comunidades, a nossa prática, mas é importante a gente pensar nisso, né? A música litúrgica, ela é música ritual, ela tem uma natureza e uma função específica, e é dessa música que estamos falando, né? Eu estou reforçando isso também porque, por exemplo, né, a gente vê aumentando pelo Brasil afora muitos textos do ordinário da missa ou do lecionário, né? Por exemplo, o Salmo responsorial, que se divulgam, né, nos canais, né, nas plataformas, nas redes sociais, e que às vezes a gente pensa assim, né, poxa vida, então olha, é a letra que está lá no missal, é a letra do Salmo responsorial, então é uma música litúrgica. Aí a gente coloca um primeiro pontinho de interrogação, será? Né? Será que só porque é um texto da missa? Será que só porque é o Salmo responsorial, um outro texto do lecionário é música litúrgica? Então, acho que um primeiro elemento para a gente pensar aqui é isso, né? São esses critérios que revestem os textos, né? Eu acho que isso é fundamental a gente falar, né? Porque se fala assim música litúrgica, a gente pode ter um universo muito abrangente, né? Então, a música litúrgica da qual nós vamos falar, ela tem critérios bem definidos, tem princípios teológicos, princípios estéticos, pastorais, litúrgicos próprios e que são dados pelo magistério da igreja, né? Aí, num primeiro elemento, né, falando agora mais especificamente do número 7 da Sacrosanto Concilium, que eu acho importante a gente ressaltar, é o sujeito das ações litúrgicas, né? Então, a Sacrosanto Concilium, ela fala que Cristo é o sujeito das ações litúrgicas, né? Ele é o sumo sacerdote e ele está presente, né? Então, o texto inicia dessa forma, né? É ele que está presente nas espécies eucarísticas, na pessoa que preside, na palavra proclamada, e falando da música, né, de forma mais específica, quando a igreja reza, canta, salmodia, né? Então, Cristo é o sujeito de todas as ações litúrgicas. E aí, para nós da música, né, pensando que o canto litúrgico, né, é uma ação litúrgica, é uma ação ritual, então a gente pode dizer também que Cristo é o grande cantor da liturgia, né? Se ele é o sujeito das ações litúrgicas, então ele também é o grande cantor na ação litúrgica, né? Então nós, né, uma assembleia que canta a liturgia, só pode fazer isso, né, esse fazer ritual, efetivamente, na medida que a gente está ligado a Cristo, né? Nós cantamos em nome dele. Cantamos também a ele, né, a celebração litúrgica, nós sabemos, mas sobretudo cantamos na voz dele, né? Ele canta em nós, né? Assim, ele age em nós em toda ação litúrgica, portanto, ele também canta em nós, né? Eu acho bonito aqui aquela imagem do Evangelho de João, a imagem da videira, né? Sem mim vocês não podem fazer nada, né? Então, à medida que estamos ligados a Cristo, é que nós podemos participar, né, efetivamente da ação litúrgica e portanto, né, também da música litúrgica, do canto litúrgico, né? Quando a Assembleia canta em seu nome, né, e na sua pessoa, ele se faz presente. Aí acho que uma coisa legal da gente pensar também a respeito disso, né, é que o texto da Sacrosanto Concilium 7, ele diz assim, que Cristo associa a si a sua igreja, né? Ou seja, não é um mérito nosso, né? Então, assim, não, Cristo é que associa a sua igreja, né? Isso é um dom, é uma graça, né? E eu gosto sempre de pensar também que disso decorre que a liturgia da igreja, ela é de Cristo e da igreja, né? Ela só pode ser nossa enquanto igreja à medida que a gente tem essa consciência que é de Cristo, né? Por isso que
assim como, né, as orações das celebrações, as leituras bíblicas, né, as celebrações ao longo do ano litúrgico, elas são dadas, né, a nós pela igreja, né, pela fé da igreja. Há um caminho de espiritualidade proposto pelo ano litúrgico. Então eu gosto sempre de pensar nisso também, né, que assim como a gente não chega antes da celebração e vai lá escolher as leituras ou escolher as orações, né, mas isso já está nos livros litúrgicos, isso deve acontecer também com a música litúrgica, né? Então, a liturgia é de Cristo e da igreja, então eu não canto aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, né? Ou aqueles critérios subjetivos que às vezes ficam permeando as nossas comunidades, né? Vamos cantar porque o povo gosta, ou vamos cantar porque é mais conhecido, vamos cantar, né? Assim, aqueles critérios subjetivos. Eles podem estar presentes de alguma forma, mas eles não são o primeiro critério, né? A gente não canta o que eu gosto, aquilo que eu quero, né? Não, é aquilo que a igreja propõe, né? Nos textos, as antífonas, né? Os salmos, né? Tudo isso nos é dado pela igreja, porque a liturgia, né, não é nossa a priori, mas ela é de Cristo e da igreja. Ela pode ser nossa, né, à medida que nós estamos ligados a Cristo e à igreja. Um outro elemento desse número 7 da Sacrosanto Concilium que eu acho muito interessante, ele diz assim que na liturgia Deus é glorificado e o ser humano é santificado. E aí eu acho que é muito lindo, né, aquele prefácio do Tempo Comum, né, acho que é o prefácio 4 do Tempo Comum, que ele diz assim, né, ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, né, então a gente reconhece que os nossos louvores não são necessários a Deus, né, diz assim que vós nos concedeis o dom de vos louvar, né, então glorificar a Deus, louvar a Deus, né, é um dom que Ele mesmo dá para nós, né. E aí o texto continua, né, ele diz assim, eles nada acrescentam ao que sois, né, a vossa majestade, mas nos aproximam de vós, né, por Cristo Senhor nosso. Eu acho que esse texto, ele é muito precioso para nós, né, quando a gente pensa nessa questão, né, que na liturgia Deus é glorificado e o ser humano é santificado, né? Então, a gente glorifica e a gente louva a Deus, né, por primeiro lugar porque é um dom dele e porque isso nos aproxima dele, né? E aí eu acho muito legal que para nossa prática pastoral, né, eu sempre comento com o pessoal assim, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas eu canto na igreja, eu ajudo lá na minha comunidade, né? E o pessoal fala assim, eu não sei cantar muito bem, eu não sei tocar muito bem, né? Mas Deus aceita, né? Para Deus tá bom, né? Eu acho que aqui nesse prefácio tem um ensinamento para nós, né? Quer dizer, eu fazer bem na liturgia, na música, né? Fazer de qualquer jeito, isso não é tanto para Deus, né? Porque, como diz o texto, os nossos louvores não vos são necessários, né? Então, quando eu canto bem, quando eu escolho bem o repertório, quando eu procuro me aprofundar também musicalmente falando, né? Liturgicamente falando, isso é um benefício espiritual também para mim e para toda a minha comunidade, né? Porque os nossos louvores não vos são necessários, mas bem louvar o Senhor, bem cantar, bem tocar, isso nos aproxima, né, de Deus pela mediação de Jesus. Então, acho que isso é uma coisa legal para nós, né? Quando a gente capricha, né, nas nossas ações litúrgicas, nos cantos, sobretudo, né, que o nosso tema é a música, né? Isso não é tanto para Deus, né? Porque os nossos louvores não vos são necessários, mas é porque isso nos aproxima dele, né? Acho que isso é uma coisa maravilhosa. E aí, um outro elemento que eu acho importante, né, para a gente ir introduzindo, né, tudo isso, e discorrendo ainda esse número 7 da Sacrosanto Concilium, é essa tríade, né, eu gosto de chamar assim, né, essa tríade do número 7 da Sacrosanto Concilium, né, que ela diz assim que a liturgia é feita de sinais sensíveis, né, e que significam e que realizam aquilo que significam, né? Eu gosto sempre de dizer assim que para mim esse é um conceito, o melhor conceito de sacramentalidade, né?
Sinais sensíveis que significam e que realizam aquilo que significam, né? Então, pensando nessa tríade, né, e aplicando um pouquinho a música litúrgica, queria propor que a gente pensasse um pouquinho nisso, né? Então, por exemplo, na música litúrgica, o que é sinal sensível, né? Aí a gente pode pensar um texto, né, um texto que pode ser ouvido pelos nossos ouvidos, que pode ser pronunciado pela nossa boca, é um sinal sensível, né? Uma melodia, né, que pode ser cantada e ouvida, né? Melodia que nos emociona, que nos tensiona, que nos relaxa, né? Melodia que confere força ao texto, que faz o texto entrar em nós com mais força, né? Faz, inclusive, com que o texto muitas vezes fique em nós, né? Se a gente pensar na nossa vida, né? Como que a gente decora mais fácil aquilo que é cantado do que às vezes aquilo que é só falado, né? Interessante isso, né? Então, para a gente perceber a importância que tem a melodia, né, como um sinal sensível e unida ao texto. Estou pensando que é um sinal sensível também a harmonia, né? A harmonia construída, por exemplo, pelos acordes, né? Como que os acordes maiores, menores, com sétimas, né? São capazes de nos elevar, de nos compenetrar, às vezes de nos tensionar, né? Como que a harmonia da música, né? Como que ela faz coisas com a gente, né? Interessante isso, né? Eu acho que passa também pelos, né? É também um sinal sensível à interpretação. Né, você tem uma partitura, né, você tem a escrita da música, mas ela se torna verdade quando eu, baseado nessa partitura, tendo essa partitura como, né, aquilo que me dá sustentação, eu transformo essa música, esse canto em vida. Né? Então, como que a gente interpreta um texto, né? As expressões do nosso corpo, as expressões do nosso rosto, a nossa postura, toda essa corporeidade que envolvida na interpretação. Né? Como que isso é um sinal sensível importante. Né? Poderíamos falar de outros, né? Mas como eu falei, nosso tempo é um tempo assim breve. Né? Depois, o segundo elemento dessa tríade é o significado, né? Então, a gente falou esses sinais sensíveis, né? O que confere significado a esses sinais sensíveis? Aí a gente poderia pensar, né? O próprio texto sagrado, né? Que é um texto do ordinário da missa, por exemplo, um texto da liturgia das horas, né? Ou dos sacramentos, né? Um texto que pode ser um texto da Sagrada Escritura. Isso confere significado, né? Porque não é qualquer texto, não é qualquer poesia, né? E aí confere significado também a própria ação ritual, né? Porque esse texto ele não é para ser cantado em qualquer momento, né? De forma aleatória. Inclusive, se a gente não levar em conta ação ritual, né? Para conferir significado, um texto, por exemplo, ritual, mas cantado fora, né, da ação ritual para a qual ele é proposto, ele pode perder, inclusive, o sentido e o significado. Né? A gente não canta um ato penitencial lá no canto da comunhão. Né? Por quê? Porque ele perde sentido, perde o significado. Então, o que confere significado a esses sinais sensíveis? É a própria liturgia, a própria ação ritual, a Sagrada Escritura, né? Isso é o que confere significado, não é qualquer texto, né? E de outro lado também, não é qualquer música, né? Mas é uma música que deve ser proposta para revestir esse texto, para conferir força a esse texto, né? Para realçar o seu significado. E aí o terceiro elemento da tríade realiza na Assembleia aquilo que ele significa, né? Ou seja, o que nós cantamos na liturgia acontece em nós. Né? Que coisa maravilhosa isso, né? Quando eu canto Senhor, tem de piedade de nós, né? O Senhor realmente tem piedade de nós quando a gente canta esse texto, né? Acho tão bonito os salmos, por exemplo, né? Quando eu canto Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso não é só da boca para fora. O que nós cantamos acontece em nós. Né? Quando eu canto de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Né? Isso molda a nossa vida. Né? Aquilo que nós cantamos molda a nossa vida.
Por isso que a gente não pode cantar qualquer coisa na celebração litúrgica, porque a música tem essa força. Então, se a gente canta, às vezes, qualquer coisa, isso vai moldando também, né? Vai moldando o nosso espírito e, consequentemente, também a nossa espiritualidade cristã. Eu acho tão bonita essa imagem da liturgia como fonte, né? Se eu canto alguma coisa que não tem nada a ver com a celebração, é como poluir uma fonte, né? Eu poluo a fonte que é a liturgia, né? E o que acontece com a gente se a gente bebe numa fonte poluída? A gente adoece, né? Por isso que na celebração litúrgica, na liturgia a gente não canta qualquer coisa, mas a gente canta a liturgia, né? Então gosto muito dessa tríade da sacramentalidade, e aí acho que ela, aplicada à música, ela tem uma força para nós, né, que a gente deve levar a sério. Por isso, né, que então a partir disso eu penso assim que a gente não deve negligenciar os sinais sensíveis. Porque quando eu negligencio o sinal sensível, né, o texto, a melodia, a interpretação, eu comprometo o significado e, consequentemente, comprometo a realização. É isso que eu já falei agora anteriormente. Né? Então, por isso que eu disse lá no começo, né? Não é só pegar um texto da missa, um salmo responsorial e colocar qualquer melodia. Né? Essa melodia precisa ter critérios. Essa melodia, ela é serva desse texto. Né, lá, Sacrosanto Concilium 112, 113 vai retomar isso, né? Diz que o texto tem que ter diz que a melodia, né, os elementos melódicos, tem que ter uma ligação íntima com esse texto. Justamente para isso, para não comprometer o seu significado e para não comprometer a realização disso em nós. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar a música, né, a partir do número 7. Então a melodia precisa ter essa simbiose com o texto, né? Respeitar as palavras na sua acentuação, né? Como a gente vê às vezes por aí, né? Melodias que estrangulam a palavra, né? Que tiram a sílaba tônica do lugar, né? Que não respeitam a pronúncia adequada da palavra dentro da nossa língua, né? Que coisa interessante. Isso precisa ser um radar para nós, porque a música litúrgica não é qualquer música, né? Que reforçam a estrutura textual, o gênero do texto, né, o gênero linguístico do texto, o gênero literário do texto, né, e também a estrutura, né, por exemplo, a gente não canta uma ladainha, né, uma litania, né, do mesmo jeito que você canta um canto estrófico, né, um canto com refrão, né, a melodia precisa respeitar as frases musicais, ou seja, o texto tem uma estrutura, né, então assim, a música tem que respeitar essa estrutura, né, tá certo? Então, assim, eu trouxe alguns elementos, né, de forma breve, tentando fazer aqui, né, eu coloquei aqui, Márcio, um acorde de sétima, né, para você entrar com a gente agora, tá bom? Então, espero que tenha ajudado esses elementos que eu trouxe. Foi uma sétima maior. Sem uma resolução definida. Se fosse sétima menor, nós saberíamos todos os caminhos pelos quais deveríamos trilhar, mas sétima maior não adianta nada. Muito bom. Nossa, eu fiquei tão feliz de ouvir você, assim, olhar essa tríade, que você chamou de tríade, enfim. Nunca tinha pensado desse jeito, a gente sabe quase decora esse número 7, mas no fim das contas acaba não percebendo essas nuances que aparecem, mas fiquei muito contente de ouvir dessa maneira, obviamente, né? Isso torna original aquilo que a gente pode trazer nessa tarde. Bom, coube-me nessa nossa conversa aí falar um pouco a respeito da mistagogia, até tendendo a fazer eu penso que a mistagogia é uma coisa que se faz com os corpos muito presentes, né, com a presença das pessoas, mas algumas pistas, pelo menos para que a gente possa caminhar nessa direção que o Arnaldo tão bem apontou a respeito do que é. O que é este canto que nós cantamos na liturgia? Né? Quais são os elementos que o compõem? Quais são os critérios que o embasam? Então, tudo isso, acho que é uma grande alegria poder fazer essa continuidade nessa introdução que o Arnaldo fez. Só uma dúvida que me ocorre, para eu partilhar o meu slide, eu posso fazê-lo a partir daqui mesmo. É isso, Arnaldo? Isso, eu acredito que sim. Eu vou só pedir um help ali para o nosso apoio, mas eu acho que é isso mesmo. Ok, eu vou tentando aqui, a gente
o que acontece é que, para a gente pensar na mistagogia, a gente tem que entender que isso é uma forma que vai se configurando na igreja lá atrás, aí pelos primeiros séculos, entre os séculos IV e V, sobretudo, aparecem muitos escritos que vão falando a respeito do método mistagógico. Muito recentemente, no final do século XX, um teólogo italiano se debruçou a respeito desse método, olhando 5 desses escritores daquele tempo, e traçou um perfil a respeito de como fazer para interpretar a característica desta forma de conduzir as pessoas para a liturgia. Vamos lá. Está pedindo para eu enviar o arquivo, serei obediente. Eu lhes peço a compreensão. Ok, este não é exatamente isso, mas ainda está subindo o texto, mas tranquilo, vou falando a partir daqui mesmo. O canto litúrgico é algo ativo dentro da ação litúrgica. Ele é algo que pertence ao domínio do nosso corpo e, portanto, a gente vai interpretá-lo a partir daquilo que nós temos como elemento significativo dentro das celebrações litúrgicas. Só para avisar quem está cuidando da técnica que o slide já foi feito o upload, e de repente ele está aí à disposição para ser compartilhado. Não precisa, porque já consegui. Maravilha. Quando eu penso no método mistagógico e olhando aquilo que foi o esforço de leitura da Ione Buist, sobretudo durante a Semana de Liturgia de 2005, a 19ª Semana de Liturgia, cujo tema foi Canto e Música na Liturgia. A Ione traz alguns elementos, a partir de algumas leituras que ela havia feito, sobretudo da parte final do livro de Enrico Mazza, que vai falar destas catequeses próprias dos séculos IV e V, e ela faz uma apropriação desses conceitos e vai iluminando, de uma forma muito genuína, muito autêntica, aquilo que seria uma forma de que os músicos litúrgicos pudessem trabalhar com essa dimensão da música litúrgica. Aprender, não só aprender para si, mas também poder comunicar isso na ação celebrativa. E é claro que a Ione, ela vai muito atrás, quando ela fala do verbo partir como um verbo de ação, que é muito importante no método mistagógico, lembrando que o mistagogo é o espírito, então ele quem faz esse movimento acontecer. Então, partir é esse pôr-se em movimento. O canto litúrgico, ele nos tira do nosso lugar, quando ele é bem escolhido. Alguns nos colocam num lugar e dali não saímos. É algo que a gente tem percebido muitas vezes, quando a gente entende que aquele canto pode ser litúrgico, mas que, na verdade, ele não atende aos critérios, sobretudo pensando nos momentos celebrativos que nós vivenciamos ao longo de uma celebração. Então, é importante a gente perceber que o canto litúrgico ele vai fazer com que a gente deixe um lugar, mas que a gente, ao deixar esse lugar, a gente ocupe o espaço devido a ele. Então, podemos seguir adiante. Então, a Ione, na sua interpretação do texto do Mazza, ela fala desse método mistagógico, voltando a olhar para a música litúrgica e traduzindo isso da seguinte maneira: partir do rito para chegar à sua compreensão teológica, à vivência espiritual. Partir do canto e da música, aprofundando sua função ministerial na ação litúrgica,
levando em conta a participação ativa e frutuosa da Assembleia na celebração e depois dela. Porque a impressão que se dá é que muitas coisas acontecem durante a celebração e parece que aquilo que deveria acontecer em termos de transformação acaba não acontecendo. Então, não serve como um alimento, é algo que fica... Quando a gente escolhe mal o canto litúrgico, ele fica muito circunstanciado àquele momento e parece que aquele não cria ressonâncias na nossa vida. Muitas vezes tem essa impressão em algumas celebrações que a gente participa, que o canto litúrgico, as pessoas elas se emocionam, elas choram, elas fazem movimentos de corpos, mas são movimentos que param ali. Eles não têm uma ressonância concreta na sua atividade pastoral, na sua vida como pessoa e assim por diante. E também, o método mistagógico vai falar de partir da experiência do mistério pascal de Cristo, vivida enquanto se canta, toca, celebra, ou seja, todos são agentes que fazem a liturgia acontecer. E adentrar o conteúdo teológico, litúrgico e espiritual de cada exemplo musical. A palavra exemplo, de fato, não é boa, né? Porque nós não usamos exemplos musicais na liturgia, mas é simplesmente falando a respeito do que pode acontecer, fazendo um bom uso dessa ação ritual muito específica. E aí, textualmente falando, o livro Mistagogia e Música, que a Ione escreveu em parceria com o Joaquim Fonseca, então ela vai falar de uma descrição ou de uma análise ritual do canto, vai falar de um aprofundamento teológico. Esse aprofundamento está ligado à salvação que o canto expressa, e é claro que não é somente essa salvação que ele expressa por si só, mas essa salvação que tem um embasamento, tem uma raiz na Sagrada Escritura. E a partir daí, então, a atitude espiritual que a gente assume a partir daquilo que a ação ritual propõe e requer. Então, isso é uma citação do livro que foi escrito em 2008, Música, Ritual e Mistagogia. E aí a gente entra propriamente nessa interpretação que a Ione faz, que depois redunda no meu trabalho de mestrado, onde fiz um foco a respeito da metodologia dos agentes de música litúrgica, que eles pudessem, então, estudar a música litúrgica a partir de uma metodologia concreta, pensando num caminho mistagógico que poderia ser visto à luz daquilo que a Ione havia proposto e à luz de algumas coisas que nós propusemos também naquela ocasião. Praticamente o livro e a minha dissertação, eles são contemporâneos, ambos acontecem no mesmo tempo. O livro ele é um pouquinho, digamos, ele acontece durante a construção do meu trabalho, mas como o meu mestrado aconteceu depois da Semana de Liturgia de 2005, obviamente que esses elementos foram recolhidos e juntados dessa maneira. Então, o primeiro passo, e aí sim entra um pouco naquilo que o Arnaldo trazia para nós, né, é falar dessa ação ritual, descrever a ação ritual. E não somente uma descrição pura e simples, que é isso os documentos todos fazem, né? Mas dialogar com os sinais sensíveis da música litúrgica, a música ritual, aquilo que ele bem sinalizou antes, né? Os sinais sensíveis, eles são o texto em si, com a sua riqueza, vamos depois observar um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. O texto é um sinal sensível. A forma como ele é escrito, o seu começo, meio e fim, como ele nos conduz para dentro dele, para onde ele aponta, qual é o futuro, qual é o passado, qual é o presente que o texto constitui. Isso sim, um sinal sensível muito importante. Aliás, o texto ele tem a primazia no canto, na música ritual, portanto, ele é um grande sinal sensível que nos coloca, digamos, de portas abertas para adentrar ao mistério que nós vamos cantar. Depois, nós temos, além do texto, dentro do próprio texto, e aí a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai encontrar palavras essenciais, palavras-chave. A gente encontra palavras que conduzem o texto, palavras que criam argumentos. Vou pensar nos verbos, por exemplo. Num texto litúrgico, um verbo no pretérito, ele tem um outro significado. Se ele está no modo indicativo, uma forma de perceber. Se ele está no modo subjuntivo, outra forma. Se ele está no imperativo, outra forma de interpretar. Ou seja, o próprio verbo, com as suas modulações dentro do texto,
vai me ajudando a interpretar os vários tempos que o texto vai trazendo para mim, mas não só isso, vai me conectando com uma forma de entender se aquilo é a realidade, se aquilo é a possibilidade, se aquilo está no futuro, se aquilo está chamando a atenção para algo que está presente na salvação que é expressa no texto. Depois a gente tem um elemento muito sonoro do texto, né, que são as rimas. As rimas podem servir como um sinal sensível, porque elas vão pontuando questões textuais, isso, e depois a música ela pode até ajudar essas rimas a terem um sabor diferente, e a gente vai, a partir daquela forma de entoar, percebendo como é importante essas conexões que a música cria. E dessa maneira, vai nos conectando com personagens, com paisagens específicas, com realidades, vai nos conectando com nossas sensações, nossas emoções, e é claro que é emocional também. A gente vai se deixando levar por esse elemento que a gente vai falar daqui a pouco, como que isso vai se dando. O Arnaldo chamava a atenção da questão rítmica, né, melódico-rítmica. Também é um sinal sensível significativo, porque a melodia ela conduz a nossa adesão ao texto. Nós temos grandes exemplos de cantores e intérpretes da música brasileira que somente pelo seu jeito de dizer as coisas na música a tornam essencial. Nos conseguem levar juntos desses intérpretes para aquilo que ele está querendo, para a mensagem que ele está querendo veicular. Então, a melodia na música litúrgica, ela é algo essencial. Ela é uma veste, como o José Gelinot dizia, né? É uma veste reluzente, é uma veste gloriosa da palavra. Portanto, não é simplesmente uma coisa de uma música colocada sobre um texto, mas é uma veste essencial para que essa mensagem seja veiculada com suavidade, com precisão. Até mensagens duras são comunicadas com delicadeza, porque a melodia faz com que isso possa acontecer. A melodia, ela nos leva para um lugar, e é importante que ela nos leve para um lugar onde a mensagem está indicando, e ela continua com a gente. Ainda que o texto se extinga, a melodia, ela vai continuar com a gente, porque ela tem esse poder também de nos mobilizar de uma maneira diferente. O Arnaldo chamava atenção também da questão da harmonia, sobretudo das consonâncias, mas quiçá as dissonâncias também são muito importantes nesse sentido, porque elas também vão dar uma direção para onde nós queremos chegar. Não adianta cantar consonâncias puras, porque nós ficamos numa monotonia. Acho que a dissonância vai quebrar um pouco essa monotonia e nos deslocar, por assim dizer, para outros sentidos, para outros significados. Né? Então, pensando que o texto é um grande sinal sensível, com tudo aquilo que ele contém, a melodia, com toda a riqueza e todas as formas, seja num tom maior, um tom menor, seja usando escalas diferenciadas, dos modos gregos, enfim, ou dos modos gregorianos, essa melodia ela pode ter harmonias muito específicas, ela pode caminhar em direções muito apropriadas, ela pode brincar um pouco com a dinâmica dos acordes, mas tudo como um serviço precioso à palavra, à mensagem que vai ser veiculada. E isso não quer dizer, eu como músico vou um pouco defender, isso não quer dizer que a música tem um papel secundário. Quantos liturgistas, ao longo das nossas parcerias litúrgicas, por mais que valorizassem a música, ainda a entendiam como secundária. É como se ela não tivesse uma contribuição precisa a dar para aquilo que a liturgia faz acontecer na ação celebrativa. A música é um grande serviço e, portanto, acaba tendo esse caráter de ciência também, não só uma execução de uma tarefa, mas ela também tem a contribuir para que a liturgia seja engrandecida, seja dimensionada no seu fazer. E o terceiro sinal, já que eu falei tanto sinal sensível, tem um outro sinal sensível ainda, que é o lugar onde essa música está. O contexto é um terceiro sinal sensível, ou seja, tem o texto, a melodia, que é, de certa forma, um pretexto, vamos pensar assim, mas pensando na melodia como uma simbiose, o Arnaldo chamava a atenção dessa questão da
simbiose que acontece, né? É esse encontro entre palavra e música, entre texto e melodia, que faz com que ela seja interpretada de uma única maneira. E aí, como eu falei, nós temos exemplos riquíssimos na nossa canção brasileira, que faz com que é imperdoável você excluir a palavra da melodia e vice-versa. Elas acontecem, elas se comunicam de forma simbiótica. E o contexto, é muito interessante falar do lugar que a melodia, que o canto ocupa dentro da ação celebrativa. Esse contexto também vai falar a respeito de que música, de que ritmo, o que vai acontecer naquele momento, o que está por trás, num canto de oferendas, que a gente vai cobrir todo aquele momento ritual. O que está acontecendo por baixo, entre aspas, daquele canto? É interessante interpretar isso para que a gente possa cantar bem e oferecer e servir melhor à comunidade que está ali reunida, para que ela possa interpretar também o ser daquela ação ritual, que é muito significativo. Eu vou seguir aqui para o nosso... Então, aqui nós temos essa engrenagem, olha só. Ficou meio esquisita a palavra contexto, mas temos a engrenagem aí acontecendo, em que o texto ele é um tamanho maior, porque o texto tem uma primazia. A melodia fazendo o casamento dessa engrenagem e o contexto, que vai acontecendo, obviamente, nesse momento celebrativo, nessa ação ritual. No passo 2, então, nós temos o aprofundamento desse evento salvífico que a ação ritual celebra. Então, a ação ritual, uma abertura de celebração tem uma expressão ritual. E isso tem uma expressão bíblica também. A gente vai atrás, toda a música litúrgica, toda música ritual expressa a salvação que vem de Deus. Então é importante a gente dar conta disso, de aprofundar esse evento salvífico, que aquele tempo específico da igreja, que aquela festa, nós estamos no Advento agora, inclusive o exemplo que eu trouxe é do tempo do Advento, qual é o evento salvífico que esse canto, para o qual esse canto aponta, e qual é a raiz bíblica que vai desabrochando a partir dessa experiência. E aí a gente tem uma apropriação dessa forma de Santo Agostinho pensar, né, a questão do canto inteligente, né? Quando a gente toma consciência do sentido teológico dessa ação ritual e a ressonância dessa música sobre nós, enquanto nós cantamos, enquanto nós tocamos, a gente vai entendendo a inteligência da música litúrgica dentro dessa ação ritual específica. E aqui a gente tem, então, a experiência de salvação, ou seja, não adianta texto, melodia e contexto, não adianta simbiose, não adianta evento salvífico, se isso não encontra corpo em mim, se eu não consigo dar uma voz verdadeira, autêntica, coerente àquilo que o canto expressa. Então esse canto precisa se tornar experiência de salvação, aqui e agora, assim como a liturgia se define, né? A partir da ação ritual, neste momento em que acontece, né? Aquilo que realiza aquilo que significa, ou seja, que experiência que eu tenho desse canto litúrgico a partir daí, e como o Basurco bem lembra, o canto ele se torna um fato de experiência. Ele vai contar uma história que não é só minha, mas que também é minha. Né? E aí o mistério é cantado, quando eu tenho essa consciência de fazer experiência da salvação acontecendo hoje, aqui e agora, o mistério vai cantando em nós e em tudo aquilo que está presente no universo. Então, um pouco esses 3 passos que mobilizam esse caminho mistagógico para pensar o canto litúrgico. Pode ser que aqui a gente encontre paralelos com a Alessio Divina, de cantos litúrgicos também, obviamente, que isso vai ajudar muito nesse sentido. Eu trouxe como exemplo este canto do tempo do Advento, Ouve-se na Terra um Grito, que é um canto bem conhecido, de autoria do José Raimundo Dalvão. É um canto que, no tempo de hoje, ele tem 2 letras, né? Foi feito um rearranjo do texto, sobretudo o texto da estrofe, em um tempo, e esse rearranjo fez com que essa música fosse conhecida de fato.
E depois a gente descobriu, que isso acontece também no processo da música liturgia, a gente descobriu o texto original, que a gente vai mostrar para vocês agora, que é um texto que tem uma grande riqueza, obviamente, e vai, então, vamos olhar aquilo que é próprio de ser olhado na questão do caminho mistagógico, a partir dos passos que nós ilustramos. Então, veja, se a gente olhar, fizer o caminho dos verbos nesse texto, olha só. Ouve-se na terra um grito. Se a gente for para a melodia, a gente vai criar um antecedente aí, mas não é o caso. A gente só coloquei isso aí porque já estava no meu texto, né? Do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador. É um texto, por mais curto que ele seja, carregado de movimento. A gente enxerga o movimento nele. E aí, depois, tem as menções bíblicas, então a gente vê os verbos, o verbo ouvir, né, o verbo abrir, que eles vão praticamente mobilizar esse tempo do texto. E a melodia depois ajuda a reforçar algumas características presentes nesse texto, porque o ouve-se na terra um grito, ele é feito, para quem conhece um pouco de música, é feito sobre uma quiáltera. A quiáltera é para fazer um ajuste métrico. Então, se eu for procurar ouve-se na terra um grito, eu estou fazendo um caminho quase como um abalo sísmico, vamos pensar assim, que vai criando essa ideia de algo que vai se explicando, por assim dizer, a partir desse elemento terra. Ouve-se na terra um grito, aí vai subindo. Do povo um grande clamor. E aí, o que acontece nesse momento? Senhor, abre os céus. É onde vem o momento, digamos, o clímax dessa parte da música. A nota mais aguda aparece nesse ponto do texto, né? Abre os céus. E aí aparece o movimento descendente da melodia. Que as nuvens chovam o Salvador. Que as nuvens chovam o Salvador. Ou seja, vai ter um movimento descendente. Vamos pensar na imagem da chuva, né? Abre os céus, e aí a gente tem esse movimento descendente. E aí aparecem muitas coisas que vão desabrochando a partir disso. Então, no texto, um só canto, nós cantamos um só canto, a uma só voz. O canto de abertura, ele tem essa intenção de criar comunhão, fazer comunhão. Portanto, não se deixa fazer comunhão no canto de comunhão, porque já é um pouco tarde, vamos pensar assim, né? Então, o canto de abertura, ele vai criar um corpo, quer dizer, é um só canto de amor e esperança. E aí, o grande clamor que aparece lá na estrofe, ele vem para cá. Nós clamamos, vem Senhor Jesus, que é, por assim dizer, um mote. Claro, isso está no fim da Sagrada Escritura, né? O Maranata, ele é um mote para que esse canto seja conduzido e que ele seja experienciado. Então, é um só canto, nós clamamos, nossa voz não se cansa, nosso amor sempre espere e está sempre apontando para esse futuro que o tempo do advento, que celebra sacramentalmente a esperança, ele celebra. Já indo para o final, porque a gente precisa dar um tempo também para uma interação, o texto original, ele aparece aqui. Aqui e ali foram feitas pequenas modificações, não vamos julgar em termos de qualidade estética, obviamente não é o caso, mas simplesmente para perceber que existe uma outra forma de interpretar isso que nós estamos mostrando para vocês. E isso vai mudando de alguma forma o significado, mas não vai distorcendo aquilo que é o próprio significado trazido pelo canto. Se a gente olha no slide anterior, né, o refrão ele é assumido tal e qual, ele vai fazer respingos de cantos da tradição, e ele vai trazendo realidades muito próprias do humano e vai chamando, clamando ao mistério que se assente nessas realidades. Então, esse canto de amor e esperança, ele vai se sintetizando nesse Vem Senhor, Jesus vem. Essas situações dramáticas da vida, essas coisas que acontecem no nosso chão, sempre vem finalizado com o clamor, vem Senhor Jesus, vem. E também essa questão do que nós estamos fazendo como liturgos.
Estamos realizando essa ação, fazendo acontecer o mistério presente no meio de nós, a presença, que o número 7 tão bem foca, e nós clamamos essa vinda do Senhor até nós. Então, é claro que existiam muitos elementos que a gente podia trazer, se a gente olha, por exemplo, o elemento melódico que aparece aqui também, né? Quem editou essa partitura fez uma escolha de pontuar a primeira figura, mas esse abalo ele não deixa de existir. E o canto vai criando uma espécie de arco, de significado, que vai nos transportando para a realidade do mistério celebrado neste tempo da igreja, que é o tempo do Advento, um tempo muito próprio para celebrar esta espera. Então, o Ouve-se na Terra um Grito, ele vai criando essas conexões muito apropriadas para entrar dentro da celebração do Advento e dar essa nossa... colocar-nos como corpo dentro dessa realidade. Arnaldo, basicamente seria isso que eu havia pensado. Não sei se temos espaço ainda para alguma questão. E agradeço aí essa possibilidade de estar junto. Eu também agradeço, Márcio. Muito legal, né? Acho que praticamente eu diria assim, essa aplicação, né, das coisas que nós fomos conversando nesse breve momento, né, ao método, né, mistagógico, como você trouxe, né, e também aplicado a essa música, né, desse tempo tão propício. Então acho que ajudou a ficar mais claro, né, as coisas que a gente tem dito aqui, né. Muito bem. Eu estou vendo aqui no chat, Márcio, tem uma interação aqui que eu acho que talvez a gente poderia aproveitar nesses minutos. Diz assim, ó: como podemos ajudar o Ministério de Cantos da paróquia a perceber que o canto não é litúrgico? Né? Ele diz, como podemos compreender que um canto não é litúrgico, coletado da internet, por exemplo, né? O que a gente poderia pensar? O que você acha? Nós, no Brasil, desde a década de 1960, nós construímos um caminho com a música litúrgica muito interessante, infelizmente um caminho que é desconhecido de tanta gente. Se a gente pensa, o concílio nem havia terminado, nós já havíamos feito 2 encontros ligados à música litúrgica, pensando na música litúrgica com a nossa cara. Isso é uma crise, né? Depois, essa música litúrgica, os assessores de música da CNBB percorreram o Brasil inteiro, formando essas gerações. Desse processo de formar as gerações surgiu o documento número 7, que é um feliz desconhecido. Eu imagino que você pega o documento número 7, que foi publicado e aprovado em 76. Quando a gente lê esse documento hoje de menos de 30 páginas, ele é extremamente atual. Então, o que eu posso dizer? Para eu saber se um canto é litúrgico ou não, eu preciso me embasar. Eu preciso estudar, enfim. Eu não sei o que eu posso dizer. É estudar. Pegar o documento número 7. O Arnaldo e eu, e qualquer outro formador, não tem condições de fazer a pessoa compreender, assim, com um estalo, o que seria a realidade da música litúrgica. Os documentos. Então, o documento número 7, a Pastoral da Música Litúrgica no Brasil, ainda está por aí. Né? Felizmente, a gente encontra pela internet, hoje em dia tem essas facilidades. Né? O documento 43, que já é agora da 89. Né? Depois o estudo 79 sobre a música litúrgica, o documento 43, a animação da vida litúrgica no Brasil, que tem uma parte exclusivamente dedicada à música litúrgica. O estudo 79, a música litúrgica no Brasil, publicado em 98. Nos últimos anos, a gente teve o Canto e Música na Liturgia, Princípios Teológicos, Litúrgicos, Pastorais Estéticos, que em 10 páginas consegue definir, por assim dizer, quase como o estatuto da música litúrgica no Brasil. Nós temos muitas produções que foram feitas em liturgia em mutirão, da CNBB, a coleção que o Frei Joaquim coordena, publicada pela editora Paulus, Liturgia e Música, que percorre os vários temas, e destaco o número 6 dessa coleção, que é Quem Canta, o que Cantar na Liturgia. Enfim, Arnaldo, eu estou imaginando assim, que nós temos a Carta aos Agentes, que foi escrita em 2008, Carta aos Agentes de Música Litúrgica, que numa página consegue definir para a gente com muita clareza como que o canto litúrgico pode ser pensado, escolhido e conhecido nesse sentido. Aí fica a seu critério
pensar um pouco além disso. Eu acho que além, é isso que você diz, Márcio, eu acho importantíssimo, né? É o que eu sempre comento também com as pessoas, é isso, conhecer os critérios, né? Então, o magistério da igreja a respeito da música litúrgica, esses documentos, né, que você citou, que inclusive são bem concretos, eu acho que eles ajudam muito, né, com essas orientações. E aí o que eu digo, assim, que eu acho muito importante, que é conhecer os critérios, como diz você, estudar, né, estudar mesmo, para que a gente, obtendo esses critérios, a gente tenha as condições de ir às fontes, né, que aí sim pode ser um livro, pode ser um site, pode ser um canal, né, e aí a gente ter condições, então, de conseguir garimpar, né, aquilo que está de acordo, né, porque eu digo isso porque eu tenho notado, às vezes nas formações, que o pessoal comenta muito assim: olha, a gente vai sempre no site tal e pega tudo do site tal para as nossas celebrações, né? Eu sempre falo assim, olha, tem sites inclusive que eu nem conheço, porque são tantos, né, que a gente nem dá conta de conhecer todos, né? Então eu sempre digo isso, eu falo, gente, mais importante, né, do que a gente ter o site tal para pegar todos os cantos é conhecer os critérios, porque conhecendo os critérios a gente pode ir em qualquer lugar que você vai saber, né? Como diz o Evangelho, né? Tirar do tesouro coisas boas, né? Que vão servir para as nossas celebrações. A gente não deve seguir partidos. Nós temos ouvido os partidos litúrgicos. Bastavam os partidos políticos, nós temos partidos litúrgicos. Ou seja, a pessoa põe na cabeça que aquilo satisfaz o seu gosto pessoal. Eu não levo em conta que a liturgia não é um lugar de expressão de gostos pessoais, apesar de que você está todo inteiro, a sua inteireza está na liturgia, não tem ninguém. Mas a gente precisa entender que a liturgia é o espaço do nós. E quando a gente percebe a importância que esse nós tem na ação litúrgica, isso é algo que nos favorece em termos de fazer as coisas. Porque não é possível que uma pessoa cante 10 anos um canto de comunhão na liturgia e expresse exatamente o que não é a comunhão na liturgia. Então, e o canto de oferendas, e o canto de abertura, a gente precisa estudar um pouco, pegar o texto e ler antes, porque a gente acha a melodia linda, e a gente não sabe, os venenos são bonitos também, quimicamente falando, mas eles fazem um estrago. Então, é nesse sentido que a gente vai observando essa coisa que a gente acha bonita só, mas que também vai além. Excelente. Léo? Gente do céu, Arnaldo, Márcio, eu preciso nem dizer que vocês arrasaram, né? Muito boa as colocações. Novamente fizeram um fã-clube dos dois aqui, né? Movimentaram o chat demais, eu nunca vi. Gente, esse povo da música, eu mesmo não canto, eu vou viver da minha arte, da música, porque, assim, dizer que eu sou um pouquinho desafinado. Eu digo que tem gente pior do que eu, as pessoas pensam que eu estou brincando. Mas, enfim, eu vou chegar lá um dia, né, nesse nível de vocês. Muito bom tê-los aqui, um fraterno abraço, obrigado por colaborar conosco, dessa equipe da Maratona aqui. Desde 8 horas da manhã estamos aqui e tanta gente já vem passando, colaborando e aprendendo muito com vocês.